Bem, vamos ao conselho da palavra. Hoje temos uma palavra difícil de explicar. É difícil de explicar, mas vamos tratar de explicar a vocês. Para Paulo se tornou difícil. Assim que busquemos no livro aos Hebreus, capítulo 5, vamos ler do verso 7 ao 10, todos com Bíblia, por favor. Anotem. Isso você não deve se dar ao luxo de escutar assim. E mais, se confunde com isso, pois se não escreve e o estuda, isso é difícil de explicar para Paulo. Quer dizer que estamos falando de revelação? O apóstolo Paulo recebeu isso no paraíso. O tiraram do corpo e o levaram ao paraíso. Mas você está no corpo. Assim que estamos falando de palavras inefáveis que não é dado ao homem explicar. E você a está recebendo aqui, não fora do corpo, senão com teu corpo. Quando todos tiverem, me deem um abapá e começamos. Sim, todos o temos. Disse o verso 7, e Cristo, nos dias de sua carne, como quem diz, depois deixou os dias da carne e se foi aqui. Há um corpo glorificado, como você, nos dias de sua carne. Um dia se falará de ti quando você sair do corpo. Vão dizer, fulano de tal, nos dias de sua carne, fez isto, padeceu isto, e ocorreu isto. José Luiz, nos dias de sua carne. Você, nos dias de sua carne. Cristo, nos dias de sua carne. Porque você é um espírito que vive em um corpo. Se você tem vindo se tratando encarnada, mas todavia tu não te conheces. Hoje é uma boa oportunidade para que comeces a entender quem és tu em espírito. Porque nos dias de tua carne não são os melhores. Mas temos instruções para os dias de sua carne. Ele pessoalmente disse, e Cristo nos dias de sua carne, oferecendo rogos e súplicas, com grande clamor e lágrimas, ao que lhe podia livrá-lo da morte. Está falando aqui, morte espiritual, porque ele veio a morrer. Ele veio morrer. Ou seja, não para livrá-lo da morte que teve, mas sim da morte espiritual. Se ele chega a pecar, então ficava o mundo debaixo das mãos de Satanás para sempre. Toda a criação se perderia e desapareceria a criação. Mas, diz, aquele que lhe podia livrar da morte foi ouvido por causa de seu temor reverente. E ainda que era filho, pelo que padeceu, diga, aprendeu a obediência. Esse é o tema nesta noite, aprender obediência. Porque você e eu temos que aprender obediência também. Se aprende, isso não se sabe. Mas se aprende quando você vive em um corpo. E vamos falar como aprender. Aprendeu a obediência e havendo sido aperfeiçoado. Olha, as pessoas pensam que o menininho Deus, que esse era perfeito. Isso não era perfeito. Teve que ser aperfeiçoado. Por quê? Porque ele foi tentado em tudo. E se me queres crer, e foi tentado em tudo, veja o que diz o verso 15 do capítulo 4, aí mesmo, sem sair da página, que diz? Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas debilidades, senão um que foi tentado em quê? Segundo nossa semelhança. Quer dizer que se ele chega a pecar, então ele não podia ser entregue para nos salvar. As pessoas creem que ele veio a salvar-nos porque Maria o pariu. O que Maria pariu foi um pedaço de carne. E essa carne era semelhante à tua e à minha, por isso teve que ser aperfeiçoado. E teve que rogar para não pecar. Aí é que está o sofrimento. Você sabe o que é você viver num corpo que você tem e não pecar? Mas se ele chega a pecar, então não podia morrer por nós. Olha, na verdade é que temos um agradecimento, e isso é tremendo. Você sabe que é um homem em um corpo, imagina, com tanta mulher ali em Jerusalém, assediando. E com a ira que ele podia dar com os hipócritas. Bem, uma vez chamou 24 vezes em um capítulo aos fariseus hipócritas.
E uma vez entrou no templo e virou as mesas, porque ele dava ira ver a hipocrisia. Mas tudo isso o fazia sem entrar no terreno de pecado. Senão pela hipocrisia, tinha que chamá-lo como era. E disse, e havendo sido aperfeiçoado, veio a ser autor de eterna salvação. De quê? A salvação tua é o quê? Eterna salvação para todos que lhe obedecem. E foi declarado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem. Agora veja o que diz o verso 11. Acerca disto, ou seja, disso que acabamos de ler. Acerca disso temos muito que dizer e difícil de explicar, porquanto vos fizestes tardios para ouvir. Eu posso repetir o mesmo. O mundo hoje não está preparado para ouvir. Eles estão preparados para ir à missa, fazer isso, deixar de comer carne, caminhar de joelho, mas ouvir? Não tem ouvido. Por isso que, olha, eu te felicito, porque vocês não somente têm orelhas, têm ouvido. Se você está aqui, é porque você tem ambos, tanto orelha quanto ouvido. Para chegar aqui, tu tens que ser alguém muito especial para estar sentado aqui. Pode te aplaudir a você mesmo por estar aqui. Olha, os pastores de Miami, todos esses líderes, padres, sacerdotes, deveriam estar sentados aqui ouvindo. Porque eles não sabem nada. Desconhecem. Às vezes que eu tenho falado com padres, sacerdotes, quando eu falo assim, em sequência eles vão... Espera, do que você está falando? Porque é que eles não estão acostumados. Em um convento não aprendes isso. Em um seminário teológico, você não aprende isso. Porque se o desconhece, como é que vão te ensinar? Eu sei. Posso entendê-lo, porque a mim me levaram ao paraíso para poder desenvolver meu ouvido. Senão, tão pouco eu conhecia, porque eu fui evangelista por muitos anos e não sabia nada disto. Eu tinha um ouvido de uma medida muito curta. Porque o ouvido vai se desenvolvendo até que tu entendas o que se diz. Por isso muitos de vocês vêm aqui 3 semanas turbados, 1 mês e meio. Aos 3 meses dizem, olha, eu estou entendendo. E em 1 ano dizem, entendi. E mais, eu conheço um que esteve 3 anos. E um dia passou o choro lá, poxa, por fim entendi. Deixou de vir na outra semana e não voltou mais. Não tenho visto mais. Conheça a ciência de Deus para tratar com o ser humano. www.institutoeducacionaljlm.com.br